Antes de mais nada, uma nota explicativa. Dentro do setor do comércio há uma área especialmente importante e representativa, nomeadamente em Matosinhos, isto é, a área da restauração. Trata-se de uma área tão significativa que irá merecer, da parte desta candidatura, um tratamento autónomo, até pela gravidade dos problemas que a assolam. Assim, no plano que de seguida iremos apresentar, não se trata dos problemas específicos da restauração, uma vez que, oportunamente, iremos apresentar um plano específico para este setor. O comércio é, provavelmente, o setor empregador mais importante do Concelho de Matosinhos. Mas quando falamos de comércio em Matosinhos, temos de considerar diferentes realidades. Na verdade, temos o comércio das grandes superfícies, com enorme peso em Matosinhos, e o comércio de rua. O comércio tradicional, quer isolado, quer localizado em zonas que outrora foram importantes espaços comerciais, onde apenas sobrevivem alguns estabelecimentos. Hoje surgem novas zonas comerciais que atravessam também grandes dificuldades. Das grandes superfícies, importa dizer que tem de haver entre a Câmara e as grandes superfícies um diálogo permanente, porque se é verdade que são um importante segmento de negócio que representa muito dinheiro e muitos empregos, é igualmente verdade que as grandes superfícies geram um conjunto de problemas ao nível das acessibilidades, do trânsito, etc. Até aqui, a Câmara tem sido, na nossa opinião, demasiado complacente com os problemas que decorrem do funcionamento das grandes superfícies. Importa que as negociações sejam permanentes e que a autarquia não se deixe colocar numa posição de subalternidade. Em causa estão interesses coletivos e o interesse público que, por definição, tem de ser prioritário a qualquer interesse particular, por mais legítimo que este seja. Já quanto ao comércio tradicional ou de rua, a autarquia não pode voltar as costas a este setor com tão grande peso económico e histórico no nosso concelho. Trata-se de um dos mais importantes setores empregadores de Matosinhos, composto essencialmente por micro ou pequenas empresas. Empresas que, fruto da conjuntura, mas também e essencialmente por razões estruturais, que se vêm acumulando há anos, atravessa enormes dificuldades. Falar do comércio de rua ou comércio tradicional é falar de empresas descapitalizadas que se traduzem em negócios familiares, alguns deles transmitidos de geração em geração, que as mudanças do tempo têm vindo a tirar para a ruína. A Câmara Municipal de Matosinhos não pode continuar, como até aqui, de costas voltadas para este importante setor que precisa gritantemente de ajuda. Nesse sentido, ouvidos representantes do setor, estudados os problemas específicos e analisadas situações idênticas na área metropolitana do Porto, no país no seu todo e também em cidades estrangeiras, elaboramos um plano de apoio ao comércio de Matosinhos, de que salientamos as seguintes medidas. Primeiro, permanente interação com ou as associações representativas do setor na definição, planeamento e execução de todas as medidas que se destinem ao comércio, entre as quais, e desde já, se enquadram as medidas que se apresentam de seguida. A este propósito, importa salientar que não é possível desenvolver políticas de apoio a qualquer setor, e em especial ao comércio, de costas voltadas para os seus principais agentes, isto é, no caso vertente, para os comerciantes. E, portanto, é necessário que, ao contrário do que tem sido a política seguida pela Câmara até agora, sejam estabelecidos canais de comunicação permanentes entre a autarquia e as associações representativas dos comerciantes para planear e desenvolver as medidas e as políticas de apoio a esse setor. Segundo, simplificação dos processos burocráticos de licenciamento dos estabelecimentos. Não é possível continuarmos a ter uma carga burocrática que torna incrivelmente demorado e incompreensivelmente difícil o licenciamento dos estabelecimentos. É necessário proceder a uma simplificação desses processos. Terceiro, política de horários de funcionamento do comércio flexível que seja ajustada ao tipo de necessidade do binómio comerciante-cliente e tenha em linha de conta o tipo de comércio em questão, a sua localização, etc. Não se trata de impor horários de comércio genéricos para todo o concelho. Trata-se, sim, de definir linhas genéricas dentro das quais se hão de fixar os diferentes horários para os diferentes tipos de comércio. Não é a mesma coisa pensarmos na zona de Brito Capelo e em horários para a zona de Brito Capelo, ou pensarmos na pequena mercearia da Senhora da Hora, de São Mamed em Festa ou de Custóias. Importa saber diferenciar isso e à Câmara compete única e exclusivamente definir os limites dentro dos quais
esses horários podem funcionar e articular depois com os comerciantes a sua concretização. Quarto, dentro de dias será lançado um programa de apoio à modernização do comércio com base em fundos comunitários. Não são ainda conhecidas as linhas mestras desse programa, mas seguramente ele irá prolongar-se no tempo, para além das eleições autárquicas, e implicará, como é regra em matéria de aplicação de fundos comunitários no âmbito do quadro comunitário, que cada financiamento tenha de ser acompanhado com participação do beneficiário. Ora, perante a situação difícil de quase total descapitalização das empresas do setor, perante a dificuldade de recurso à banca por todos conhecidos, o que propomos é que a Câmara de Matosinhos assuma o papel de business angel, negociando com a instituição bancária o financiamento da componente de investimento próprio do beneficiário, funcionando a autarquia como fiadora para o caso de incumprimento pelo beneficiário. Contactos informais com instituições bancárias mostraram que estas estão disponíveis para participar neste projeto e confirmaram que, porque se logrará dessa forma uma significativa redução dos riscos para a entidade bancária, se poderão conseguir condições de financiamento bastante mais favoráveis, podendo desta forma apoiar a modernização dos estabelecimentos comerciais tão necessária para a revitalização deste setor. No fundo, trata-se de aproveitar programas no âmbito do quadro comunitário de apoio para apoiar a modernização dos estabelecimentos comerciais, que é fundamental e essencial para o futuro do comércio, aproveitar esses fundos, só que resolvendo um problema que a aplicação desses fundos coloca. É que esses fundos exigem normalmente que o seu beneficiário comparticipe com uma parte do investimento. Ora, as micro e pequenas empresas comerciais deste Conselho estão, na maior parte dos casos, completamente descapitalizadas, não podendo dispor de capitais próprios para investir nessa remodelação dos estabelecimentos e, como sabemos, o acesso ao crédito bancário está muito dificultado. Trata-se, portanto, da Câmara negociar com a instituição bancária um financiamento geral para com esse objetivo, funcionando a Câmara como um fiador dos potenciais investidores. Quinto, criação das chamadas zonas de comércio tradicional. Isto é, a delimitação de zonas de comércio, cada qual com um responsável ao nível da autarquia. Este responsável terá a seu cargo responder por todas as questões de manutenção do espaço público, garantindo a boa qualidade dos passeios, da iluminação, etc. Ser o interlocutor dos comerciantes da zona e tratar com as entidades respectivas de todas as questões relacionadas com pessoas e estabelecimentos. Ser responsável pela articulação e definição dos horários de funcionamento do comércio naquela zona, dentro dos limites regulamentarmente fixados. Ter a seu cargo o desenvolvimento de programas de animação permanente, 365 dias no ano, e de ações de promoção do comércio da zona respectiva. Ter ainda a responsabilidade de procurar novos investidores para a zona respectiva, procurando atrair as chamadas lojas âncora. No fundo, trata-se de aproveitar as experiências de algum sucesso de gestão nos centros comerciais e adaptá-las a espaços públicos. Resumidamente, explicaria esta medida da seguinte forma. A Câmara deve delimitar no Conselho determinadas zonas de comércio, zonas especificamente voltadas para o comércio, e deve criar, no seio da própria autarquia, um alto funcionário que seja responsável pela gestão dessa zona. E esse responsável terá a seu cargo todas estas competências que aqui acabei de referir, designadamente a de ser o interlocutor da Câmara junto dos comerciantes da respectiva zona. Tratar dos problemas de pavimentação, de iluminação, de segurança, mas também tentar atrair para essa zona lojas âncora que sejam apelativas e chamativas de novos clientes e, ao mesmo tempo, também proceder a ações de animação, dinamização e de promoção, evidentemente sempre envolvendo os comerciantes da zona. Sexto, instalação de serviços públicos que atraiam pessoas para as zonas comerciais. Por exemplo, a loja do cidadão que se pretende venha para Matosinhos deve ser instalada na Rede Capelo e não junto à Câmara Municipal. A instalação que se pretende venha para Matosinhos da loja do cidadão, segundo a proposta da Câmara Municipal, que é de instalar no atual edifício das Finanças, implica um investimento de cerca de 3 milhões de euros de recuperação do edifício. Não aceitamos de maneira nenhuma, em primeiro lugar, que seja gasto esse dinheiro. Em segundo lugar,
Pensamos que a loja do cidadão, que é altamente atrativa e apelativa de pessoas para a zona onde está envolvida, deve ser colocada numa zona de forte potencialidade comercial, como é a zona de Brito Capelo. Sétimo, garantir estacionamento automóvel nas zonas comerciais. Não há hipótese de termos comércio com sucesso se não permitirmos que as pessoas vão até próximo dos estabelecimentos com automóveis, com o seu automóvel. E, portanto, temos de assegurar lugares de estacionamento para essas zonas. 8. Aplicação de uma política de taxas de publicidade em matéria de reclames e toldos que seja motivadora para os comerciantes em vez de opressora, como hoje se verifica. A política de taxação dos toldos e de reclames publicitários dos estabelecimentos comerciais que a Câmara tem vindo a praticar, em vez de ser uma política que ajude os comerciantes a potenciarem o seu negócio, é uma política que os condena ao insucesso pelo custo exagerado que tem para os comerciantes. 9. Desenvolvimento de uma política de derrama que fomente o comércio. É fundamental que seja criada, seja desenvolvida uma política de apoio ao comércio naquilo que é a competência fiscal da Câmara Municipal. E a derrama é, digamos, o imposto municipal que incide sobre as empresas e sobre também, portanto, os estabelecimentos comerciais. 10. Desenvolvimento e dinamização de campanhas promocionais de comércio de Matosinhos, quer junto dos concelhos limítrofes, quer especialmente direcionadas para os turistas que nos visitam. 11. Programas de animação permanente das zonas comerciais. 12. É evidente que uma política de apoio ao comércio, e em particular as zonas comerciais, especialmente na Baixa de Matosinhos, mas também em Lessa da Palmeira, na zona antiga ou na zona central de São Mamede em Festa, têm de ser precedidas e acompanhadas por uma política de reabilitação urbana. A reabilitação urbana não tem como único ou sequer principal objetivo a dinamização do comércio, mas sem a reabilitação das zonas mais antigas não será possível dinamizar e revitalizar o comércio dessas zonas. Oportunamente apresentaremos um plano de intervenção no espaço público e de reabilitação urbana. Estas 12 medidas constituem, portanto, um plano de apoio ao comércio. Um apoio que não se restringe a estas 12 medidas, mas que, de alguma maneira, se estenda a toda a atividade que pretendemos venha a ser desenvolvida pela Câmara. Atrair, por exemplo, turistas para o Conselho é, evidentemente, apoiar e fomentar o comércio de Matosinhos. Da mesma forma que todas as políticas urbanísticas, de trânsito, de mobilidade, etc., são muito importantes para a atividade comercial. Agora, nós aqui quisemos dar enfoque a um conjunto de 12 medidas especificamente voltadas para o comércio que, repito, é a principal atividade, é o principal setor empregador do Concelho de Matosinhos e que tem de merecer, por isso, da nossa parte, uma especial atenção.